Bora lá. Olha só, a gente vai, primeiro de tudo, a gente vai criar um projeto utilizando o Expo. Mas, aqui eu tenho que posicionar o meu cursor no local, né, o meu terminal, no local que eu quero criar o projeto. Então, eu vou criar aqui, ó, cd www, que eu costumo colocar meus arquivos de projeto, e vou criar uma pasta IFMA. Essa pasta IFMA, eu vou entrar nela e vou criar meu projeto utilizando o comando ban create expo -app. Esse latest aí é para dizer que é a última versão que eu quero utilizar do Expo. E esse menos template é para utilizar, aliás, é para dar a possibilidade de eu escolher qual template que eu quero utilizar. Esse menos template eu posso utilizar utilizando blank com TypeScript, mas no caso eu quero utilizar o Expo Router. E para utilizar o Expo Router eu utilizo esse Navigation TypeScript, que ele já vem com Expo Router configurado, tá? Se eu não utilizasse esse outro aqui, blank com TypeScript ou blank, ele não vinha com o Expo Router configurado e eu ia ter que instalar e configurar o React Navigation, que é a biblioteca que é responsável pela navegação entre telas. Então, vou utilizar esse aqui, Navigation TypeScript. O nome do meu app vai ser Marketplace. Ele vai instalar. E ele já diz aqui que eu posso abrir o meu projeto Marketplace. Está aqui o meu cursor. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar, para visualizar. E simplesmente, sem mexer em nada, eu vou, ou melhor, eu vou apagar aqui, ó, esse app, essa pasta app, essa pasta components, essa pasta constantes, e dentro de assets eu vou apagar essa fontes aqui, ó, não quero ela, deixa só images. Aqui na raiz do projeto eu vou criar uma pasta chamada src, as iniciais de source, né? E dentro de source é que eu vou criar uma pasta app. Dentro de app, eu crio um arquivo index.tsx. Lembrando, o Expo Router, ele transforma tudo que tem dentro dessa pasta app para uma rota. Então, é por isso que a gente tem que, de fato, a gente tem que respeitar essa nomenclatura de pasta. Não pode ser outro nome de pasta, tem que ser app. E aqui, em app, eu vou export default function app return. Vou retornar aqui simplesmente uma view e dentro da view um text olá IFMA. Lógico, se eu retorno aqui, eu tenho que importar ela aqui em cima. Então aqui import view e text from React Native e para de dar o erro. Faltando uma vírgulazinha aqui. E agora eu vou rodar o meu comando banks expo start. No meu caso eu estou utilizando o emulador do iOS. Eu coloco "-i", se você estiver utilizando o Android, vocês vão colocar "-a" de Android.
esperar ele carregar. Está aqui o Olá IFMA. Simplesmente a gente criou o projeto, apagou o que a gente não vai utilizar, né, do exemplo que ele traz, Navigation, e deixou ele bem enxutinho, bem simples mesmo. O que a gente vai fazer? Tudo que a gente for criar, a gente vai criar dentro dessa pasta Source, SRC, tá? Eu vou criar aqui, dentro de Source, aliás, antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui a API que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar uma fake API, tá? Uma fake API tanto para autenticação quanto para retornar os dados. Então, existe uma fake API chamada dummyjson.com. Essa API aqui, eu clico aqui em Docs e tem tudo que ela pode nos fornecer. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa rota de auth aqui, ó. Eu posso fazer uma autenticação utilizando um Bearer Token, né, um JWT, e ele simplesmente, você mandando uma requisição do tipo POST para essa rota aqui, para esse endpoint, com os dados pré-configurados, né, que são dados que já tem lá. No caso aqui, o username vai ser Emily's e o password vai ser Emily's Pass. Ele vai retornar um JWT para a gente utilizar nas próximas requisições. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar aqui primeiro, ó, aqui app são as rotas. Eu vou criar uma nova pasta chamada Context. E dentro de Context, eu vou criar o meu contexto de autenticação. Então, eu vou chamar de auth-context.tsx. Próxima vez, sai, por 2. Deixa para namorar lá fora. Import from React. Eu vou importar o create context. É ele que vai criar o contexto, tá? O contexto de autenticação. Vou exportar aqui, ó, export const auth context, que vai ser o nome do meu contexto, igual create context. Primeiro, vou criar um tipo aqui, ó, type auth context props igual. O que eu vou ter de contexto? Eu vou ter um user. Eu vou dizer que ele é do tipo string, só para a gente, depois a gente vai pegar os dados do usuário aqui. Aqui, ó, show output, ele tem esses dados aqui, ó. Vou botar logo aqui, type user, com U maiúsculo, vai ser igual, eu vou dizer que ele tem isso aqui, e vou mudar isso aqui, ó. O ID vai ser o number, username vai ser uma string, e-mail vai ser uma string, first name vai ser uma string, last name string, gênero string, image vai ser uma string também, tudo string, né, praticamente, string e string. Vou apagar esse comentário aqui. Eu já tenho o tipo de usuário e o user vai ser do tipo user. Eu vou ter o login, né? Quando eu vou fazer a autenticação, eu faço o sign-in. Então, login, ele vai ser uma função que retorna uma promise
de void. O que é que significa isso? Ele vai ser uma função que não vai retornar nada, porém ele vai ser uma promise. Ele vai ter que ter um await para poder receber essa função. Então, ela vai ser uma função assíncrona. E aqui, o meu contexto, eu vou dizer que ele é um objeto as of context props. Vou dizer que esse contexto aqui é do tipo of context props. Pronto, meu contexto já está tipado. Agora, eu vou criar por fora o provider do meu contexto. Então, ó, export function of provider. Ele vai receber o children e o children do tipo React Node. React Node. Vou retornar o quê? O meu contexto, que é o authContext.provider. E dentro dele, eu vou retornar o meu children. Opa. Children. Bora lá. Esse provider, ele recebe um value. E esse value, ele vai retornar justamente o que o meu contexto ele exporta, que vai ser um user e o login. Só que o login aqui, ó, eu ainda não coloquei. Então aqui, ó, function, async function, login. Opa. E eu tenho que colocar o user aqui. Const user set user igual a use state, que ele inicia não estou vendo que exatamente. Obrigado. Prontinho, o meu contexto está pronto, tá certo? Meu contexto é só isso aí. O meu contexto é isso. Porém, para eu utilizar o contexto, eu preciso criar um hook, né, que é um gancho, um gatilho, para eu poder utilizar esse contexto. Então, esse hook aqui, eu vou criar uma pastazinha aqui, dentro de SRC, vou chamar de hooks, e eu vou chamar esse hook de useAuth.tsx. Eu vou importar aqui, ó, from React, o useContext. E eu vou retornar, aliás, export function useAuth. E eu vou fazer o seguinte, ó, const context igual a useContext de auth context, que eu vou importar lá do meu contexto. E eu vou retornar, ó, o context. Pronto. Agora, eu tenho que pegar dentro, por fora de toda a minha aplicação que eu quero que esse provider, ele
que o meu contexto seja válido, eu tenho que colocar por fora o meu provider de autenticação. Então, dentro de app, eu tenho o index e eu vou colocar o underline layout.tsx. Tem que ser esse nome. Ele vai ser carregado antes do index. Então, eu vou exportar, ó, function, export the function, chamar de root layout. E eu vou retornar, ó, por fora de tudo, eu vou chamar o auth provider. E dentro do auth provider, eu vou importar um carinha do export router chamado stack. Ó, dessa forma aqui, se eu entrar aqui no meu index, const igual a use auth, que é o meu hook, eu já tenho acesso aqui a login e user. Então, o meu contexto ele já está funcionando, tá certo? Se eu por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu quero inicializar aqui o meu usuário com isso aqui, ó. Bem aqui no meu contexto. Eu vou dizer que ele inicia com isso aqui, ó. Então, aqui, teoricamente, eu teria acesso a user.name, ó. First name. E já está aqui. Ou seja, está ok nosso contexto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar uma biblioteca chamada Axios. O Axios é uma biblioteca baseada no Fetch, né, que é uma API padrão do JavaScript, que já tem built-in, já tem direto nele, só que ela nos dá algumas facilidades. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o ban que eu estou utilizando. Vou parar aqui a execução e vou colocar aqui, ó, ban add Axios. Prontinho. Vou rodar novamente meu projeto. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Lá no meu auth context, ou melhor, aqui dentro do SRC, eu vou criar uma parte chamada services. E dentro de service, eu vou criar um arquivo chamado api.ts. Vou importar o Axios. E eu vou exportar, ó, export function API. Aliás, não é uma função, é uma constante. Const API export const API é igual a axios.create. E eu vou passar uma coisa chamada base URL. Essa base URL é a URL base. É o que não vai mudar dentro da URL. No meu caso aqui vai ser esse aqui, ó. https auth/login. Tá certo? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Base URL. Pronto. Eu já tenho acesso à minha API. O que eu vou fazer aqui no auth context? Bem aqui no
eu vou retornar isso aqui para vazio. E aqui, ó, eu vou botar aqui const response igual a await API ponto post API.post e eu passando aqui, ó, o username e o password. Esse username e password eu vou pegar de quê? Do text input, né? As informações do usuário. Então, eu vou botar aqui API.post. Vou passar aqui, ó, username ou melhor, vou mudar aqui, ó, esse login aqui ele recebe username string e password que é string também. Aqui eu tenho username, string e password string também. E aqui eu vou retornar aqui o username e o password. Se eu der um console.log aqui, ó, console.log response, a gente vai ver aqui como é que vai funcionar. O que é que eu vou fazer aqui para a gente testar isso aqui? Bem aqui no index, eu vou botar aqui login e eu vou botar aqui, ó, login, passando username Emilis e o password Emilis Pass. E vou colocar aqui, ó, para a gente ver o log. Olha só o que retornou aqui, ó. Retornou meio monte de coisa. Mas o que eu quero de fato receber dessa requisição? O data, tá? Então aqui no outcontent eu vou botar aqui, ó, console log response.data. Deixa eu apagar aqui, só para a gente ver se está dando certo. Vou reiniciar aqui, ó. E está aqui o data. Para melhorar assim, a visualização, eu posso dar um JSON.stringify os dados aqui, ó. Null 2 para colocar em duas colunas. Aí dá para a gente ver direitinho se está retornando os dados certo. Vou salvar, ó. Tá aqui, ó. Username, password, salva os dois aí. Aliás, tu. Agora. Os dados estão vindo corretamente, tá? Só que eu não posso passar os dados, eu não preciso, ou melhor, eu vou dar um set user aqui, ó, no response.data, que eu vou passar os dados que eu receber por resposta para aquele, né, para o meu estado. Sendo assim, pessoal, eu já tenho aqui, ó, o Emily, tá vendo? Ó, ele faz o login, só que esse login a gente não vai fazer dessa forma, lógico, né? A gente vai pegar, colocar dois text input e mandar fazer o login.
Então aqui no index aqui, eu vou apagar isso aqui. Aqui eu vou colocar um text input. Ele é auto-closed. 2 text input. O placeholder vai ser e-mail. E o outro, o placeholder, vai ser senha. Tá aqui, ó, e-mail e senha. Só que eu tenho que estilizar eles, para ele não ficar tão feio assim. Então, vou importar o style sheet. Const styles igual a style sheet ponto create. Eu vou ter o container, que é tudo. Deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando. Container vai ter um flex 1 e eu vou ter aqui, ó, os inputs. Eu vou ter uma altura de 36 pixels, a largura vai ser 100%, o font size dele, vou botar 18, e eu vou ter um padding horizontal para ele se separar das margens de 5 pixels. Não vai mudar nada porque eu preciso colocar aqui, ó, style vai ser igual styles.container. O style aqui, ó, é igual styles.input. Já está maiorzinho, ó. O que eu posso fazer também? Eu vou colocar aqui, ó, flex 1 justify content center, para ele centralizar aqui, e vou dar um gap de 10 pixels entre eles, para afastar um do outro. Vou dar um padding de 20, para ele não ficar o tamanho todo. E aqui, para ele ficar melhorzinho, eu vou botar um background color F5, F5, F8. E fica um branquinho. Não ficou legal não. Vou botar FFF. Border radius. Isso aqui é só estilização, tá, pessoal? Não vou ligar muito para isso, não. O que é que eu tenho que fazer aqui? Para eu pegar esses dados que o usuário digitar, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que criar 2 variáveis de estado. Então, vou botar aqui, ó, const e-mail e set e-mail igual use state, começando com vazio. E aqui eu vou botar password e set password. Vazio. Aqui, nesse primeiro aqui, o value dele vai ser igual a e-mail e o onChange text, eu vou botar um set e-mail. E aqui, dessa outra forma, o value dele vai ser igual password e o onChange text vai ser set password. Beleza. Olha só, eu vou criar uma função function render login e vou dizer o seguinte:
Eu só posso executar essa função se os dois valores estiverem diferente de vazio, né? Não tem password nem e-mail em branco. Então, if e-mail e password, eu vou botar aqui login, e-mail e password. Else, eu vou dar um errozinho dizendo que os campos são obrigatórios. Então eu vou importar aqui o alert aqui, ó, do React Native. Eu vou dar aqui um alert, ponto alert. Atenção. Os campos são obrigatórios. Salvei. Criei a função, mas não coloquei um botão, né? Então, vou criar aqui um botão embaixo. Aliás, vou chamar um touchable opacity. Um text dentro. Entrar. Tem que importar aqui o text. Entrar, só que está todo feio aqui. Vou criar uma estilização para ele. Button. Botar a mesma altura. Range 32. Background color. Botar aqui qualquer coisa, 715.9C1. Justify Content Center, centralizar. E Align Items, Center também, centralizar o texto no centro. Criei, tenho que passar aqui para o botão. Style vai ser igual styles.button. Botar um border radius também, ó. Pronto. Eu gosto de tirar essa opacidade total. Esse Active Opacity. Eu não gosto de colocar ele 100% não. Eu boto 0.7 para ele não ficar tão opaco. Ele fica só 70% opaco quando eu aperto ele, ó. Dá uma diferente. Eu vou botar aqui um text, um color. Aliás, o color vai ser nesse text aqui, ó. Vou criar aqui um button text. Vou chamar de title. Color. Deixar o texto branquinho. E um font size. Botar 18. E vai ser nesse text aqui. O style vai ser igual styles.title. Botar um bold, né? Font weight bold, para ele ficar negrito. Pronto. Vamos mexer mais com isso não, estilização é besteira. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou dizer que no onPress desse botão, ele vai executar o handle login. Então, se eu clicar aqui agora, ó, ele já está dando um erro dizendo que os campos são obrigatórios, tá? Ok. Se eu colocar esses dados aqui, ó, aliás, não é e-mail, é username. Set username. 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 Aqui vai ser username. Set username. Pronto. São obrigatórios. Vou colocar aqui username, Emily's e Emily's Pass. Quando eu cliquei em entrar, pode ter certeza que o usuário já está no estado de user lá no meu contexto.
Como é que a gente pode saber aqui? Eu posso fazer o seguinte, só para testar, eu posso botar aqui um text. Vou importar aqui o user do meu hook e coloco aqui user ponto first name. Tá aqui, ó, Emily, certo? Eu vou recarregar de novo, ó. Vou recarregar aqui não é e-mail, é username. Vou colocar Emily's pass Emily, tá? Nossa autenticação já está funcionando, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente vai fazer a parte de redirecionamento quando a autenticação der certo. Então, o que eu vou fazer aqui? No layout aqui, ó, eu vou importar aqui, ó, const user igual a user use auth, quer dizer, auth. E eu vou fazer o seguinte, ó, if user, ou seja, se tem um usuário, eu vou redirecionar para barra dashboard. Ele está dizendo que não existe use redirect export router. User, tá. Return redirect. Esse href aqui eu vou botar dashboard. Ele está dando errado por quê? Porque não existe uma rota dashboard aqui, ó. Então eu vou criar aqui, ó. Export default function dashboard return view text dashboard. Importar aqui, ó, import from React Native view e text. Vou colocar aqui, ó, Emily's, opa, deixa eu ver como é aqui, Emily's, e aqui é Emily's pass. Beleza. Por que não está dando certo aqui? Porque eu tenho que dar um push aqui, ó, no index. Deixa eu ver aqui como é mesmo. Redirect. Link. Export router. Now.
Navigation. Use navigation const é igual use navigation navigate, e aqui eu vou botar aqui navigate barra dashboard. Espera aí. É isso mesmo. Pronto. Vou botar aqui, ó. Emily's e Emily's Pass. Navigate. Direction navigate with the name dashboard is not handled by a navigator. Não é navigate, é router. Router. Ponto. Push. Dashboard. Bora lá, ó. Tive uma confusão porque o navigate é no React Navigation. Aqui a gente utiliza o router. Então, router.push dashboard. Vou colocar aqui o Emily's Pass. E ele já foi para o dashboard. Só que eu estou autenticado. Quando eu reinicio, ele volta para ao início, né? Assim, ele perde o estado de autenticação porque o estado está somente na memória. Então, eu tenho que utilizar uma lib chamada React Local Storage. Expo. Async Storage, quer dizer. Eu vou utilizar aqui, ó, o BAM para instalar. Vou parar aqui. Banks. Expo install. Eu instalei esse Async Storage. Vou rodar novamente ele aqui, ó. E no meu contexto eu vou fazer o seguinte. Vou importar Async Storage from Async Storage. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. O Async Storage ele funciona da seguinte forma. Ele utiliza a memória interna do celular para gravar somente strings, tá certo?
Então, eu preciso ver se existe um usuário já ativo. Se existir, eu quero gravar na memória interna do meu celular. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, depois do set use response data, eu vou botar aqui o async storage, ponto, set item. O primeiro parâmetro que eu passo é um token único que eu vou utilizar. Geralmente eu utilizo um nome com caracteres especiais para não ficar simples. Então eu boto aqui marketplace @user, por exemplo. E aqui vai ser um JSON.stringify. É um string, né, que ele utiliza. Response.data. O que ele está fazendo aqui? Ele está salvando a memória interna do meu celular dentro desse tokenzinho aqui, marketplace @user, o usuário, os dados do usuário, tá certo? Então, quando eu fizer agora um login, ele vai salvar na memória interna do meu celular. Só que, no momento que eu fizer reiniciar a aplicação, eu preciso ver se tem alguma coisa naquele token, na memória interna do meu celular, e se tiver, ele vai jogar para o usuário. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o useEffect, aqui, ó. Aqui, ó, useEffect. E eu vou fazer o seguinte, ó. If async storage ponto get item, e vou colocar o mesmo token aqui, ó, marketplace @user. Se tiver, ou melhor, não é assim não. Eu vou botar aqui, ó, async function get storage data, ver se tem uma data. Const data igual a await async storage ponto get item, passando o token. Se tiver data, if data, eu vou jogar essa data para o usuário. Então, vou botar aqui, ó, set user JSON.parse, eu tenho que retornar ele para um JSON, o data. Else set user null. Ele vai dar um errinho aqui porque eu disse que o user é do tipo user, eu vou botar aqui ou null. Pronto. Agora, ó, se eu salvar, não vai acontecer nada aqui, ó. Vou reiniciar aqui minha aplicação. Olha só. Ctrl J. Eu vou reiniciar aqui minha aplicação. E vou colocar aqui os dados de usuário, ó. Emilis. Emilis. E Emilis PES. Entrei, ele vai para o dashboard. Se eu parar aqui, aliás, se eu recarregar minha aplicação, é para ele voltar para dashboard também. Porque ele achou
Bora ver aqui o que foi que deu de errado. Não tem nada, ó. Ou seja, não deu certo. Bora ver o que foi que deu de errado aqui, ó. Ah, beleza. O que foi que deu de errado aqui? Eu fiz a função e não chamei ela. Então, depois da função aqui, ó, eu tenho que chamar ela. Get storage data. Pronto. Agora eu vou iniciar aqui minha aplicação. E mesmo assim não deu certo. Ela já está aqui, ó, guardando os dados. Ela só não está... Deixa eu dar aqui um... If user else Bora ver o que está dando de errado aqui. Não era para estar assim, não. Era para ele jogar já para dashboard, não é isso? Se está dando o user aqui, ó. Ele está com uma defined user. Por quê? Bora ver aqui, por que ele está dando undefined. Ah, tá certo, ó. Por que ele está dando undefined aqui? Ele não reconhece user, porque user ele tá fora do auth provider, tá certo? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui de public. O public vai ser o index. Vai ser o index. E o private dentro desse public aqui, ó, eu vou criar um novo layout. .txt export default function public layout. Vou utilizar porque agora ele está dentro do... E aqui, ó, eu vou retornar slot. Agora sim. Ó. Qual era o problema? Eu estava chamando, fazendo essa verificação se ele estava autenticado ou não antes do meu auth provider. Então ele não enxerga o usuário, ele só enxerga o que está dentro. Então eu tive que criar essas pastas aqui, ó, o layout fora, colocando tudo dentro do auth provider. E aqui eu criei uma pasta chamada public. Esses parênteses que tem nessa pasta significa dizer que ela não serve para nome de rota, não seria public barra index. Ele é uma pasta, uma rota transparente, somente para a gente
trabalhar com esses layouts aí, tá? Olha só, a gente fez a autenticação completa e agora falta a gente fazer a logout. O logout eu simplesmente vou aqui, ó, no Off Content. Eu tenho o login, vou chamar aqui logout, que vai ser uma função que não retorna nada. Vou botar aqui logout aqui, ó. Function logout. E eu vou dar um set user null. E aqui eu vou passar o logout também no meu contexto. E agora o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no dashboard, eu vou chamar aqui const igual useAuth logout. Aqui eu vou ter um touchable opacity. Vou botar aqui um touchable opacity aqui, ó. Sair. Text. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele saia. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No onPress dele, logout. Porém, eu tenho que dizer o seguinte, ó. No public, eu estou dizendo aqui no public que se tiver usuário é para ele ir para dashboard, tá certo? E aqui, ó, nesse dashboard, eu vou criar um novo layout aqui, ó, underline layout, ponto txt, export default, dashboard layout, return. Olha só, ele vai retornar um slot aqui do export router function. Porém, eu vou fazer aquela mesma verificação aqui, ó, que está nesse layout aqui, ó. Se não tiver usuário, eu quero que ele jogue para a raiz. Ó, tá funcionando, mas se eu clicar aqui agora em sair, ele volta para a raiz. Vou botar novamente, Emily's e Emily's Pass foi para dashboard. Se eu reiniciar quantas vezes ele for preciso, ele fica em dashboard. Mas se eu clicar em sair, ele volta para login. Essa é o fluxo de autenticação, tá? Pelo tempo, já são meio-dia, eu vou parar aqui